Olá, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento Direito, um programa produzido pela Igreja Cristã Maranata, e hoje estamos fazendo aqui nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo, é um prazer ter a sua audiência. Nosso programa ele apresenta uma abordagem jurídica acerca de temas presentes no nosso cotidiano. Lembrando ainda que você pode enviar as suas dúvidas ao nosso e-mail, que vai aparecer aí na sua tela. O nosso e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Será um prazer respondê-lo. Hoje vamos falar um pouco sobre o direito da pessoa idosa. E para falar conosco sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Dr. Maurício Freire. Paz do Senhor, Dr. Rodrigo, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem e amigos que acompanham esse belíssimo programa Momento do Direito. Dr. Maurício Freire é advogado, é especialista em direito de família. Dr. Maurício, vamos falar um pouco sobre o nosso tema, o direito da pessoa idosa. Com base na nossa legislação, quando que a pessoa é considerada idosa para os termos da lei? O Estatuto da Pessoa Idosa, ele prevê que a pessoa com a idade de 60 anos ou mais, ela está amparada por todos aqueles direitos que estão elencados no Estatuto da Pessoa Idosa. E quais seriam esses direitos, doutor Maurício, no que diz respeito, por exemplo, saúde, tratamento jurídico, também com relação aos transportes? O que a pessoa idosa, a pessoa que tem idade acima de 60 anos, quais são os direitos que ela pode usufruir hoje? Antes de falar um pouco sobre os direitos da pessoa idosa, eu gostaria de destacar aqui que recentemente, em julho de 2022, houve uma mudança na denominação do Estatuto, que deixou de ser Estatuto do Idoso e passou a ser Estatuto da Pessoa Idosa. E isso até buscando, de certa forma, trazer uma maior conscientização à população, às pessoas, do modo geral, da importância do idoso na sociedade. Claro. E até buscando, de certa forma, diminuir muitas vezes a discriminação que o idoso ele enfrenta na sociedade, no dia a dia da sua vida, da sua existência. Então, a partir de julho de 2022, passou a ser a denominação Estatuto da Pessoa Idosa. Não mais Estatuto do Idoso como era anteriormente. Exatamente. É até interessante o senhor falar isso, porque realmente existe uma certa discriminação contra a pessoa idosa, muitas vezes até no mercado de trabalho, no dia a dia, no dia a dia, enfim. E quais seriam esses direitos que a pessoa ela tem, doutor Maurício? Quando nós vamos para o Estatuto da Pessoa Idosa, nós vamos ver que do artigo 8º ao 42 estão ali elencados o rol dos direitos da pessoa idosa, como o direito à vida, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à moradia, enfim, uma série de direitos. E nós vamos aqui elencar alguns, como, por exemplo, o direito à saúde, e especialmente naqueles casos em que a pessoa idosa ela é portadora de uma doença grave. Correto. Então, cabe, pelo Estatuto do Idoso, cabe às autoridades, ao poder público, à própria sociedade, criar todos os meios, todas as ações que irão garantir ao idoso que ele receba todo o tratamento e o tratamento adequado, para a sua saúde. Para a prevenção, também como um direito, a internação, o atendimento domiciliar, enfim. Então, o Estatuto ele garante ao idoso, a pessoa idosa, que ele tenha um tratamento, uma assistência digna para
a sua saúde. O estabelecimento de ambulatórios, né, com profissionais especializados para atender a pessoa idosa nas suas necessidades mais específicas. Então, o direito à saúde é um direito assegurado pelo Estatuto para a pessoa idosa. Existem outros direitos também, doutor Maurício, que o senhor gostaria de elencar? Nós podemos falar aqui como, por exemplo, o direito à habitação, né? Então, o Estatuto, ele garante, ele assegura, né, à pessoa idosa o direito à habitação de forma digna, seja no seio da sua família natural, seja no seio de uma família ali onde ele foi inserido, seja numa instituição pública, instituição privada, ou até mesmo quando esse idoso ele opta por morar sozinho. Sim. Porque nós vemos muito isso, né? Às vezes o idoso ele quer essa sua independência, como a gente ouve muito, né? Eu quero o meu cantinho, né? Mas é importante ressaltar que muitas vezes, embora o idoso ele queira morar sozinho, às vezes a sua condição de saúde, a sua condição física não o possibilita, né? Então a família aí precisa ter esse cuidado, precisa intervir para que haja a proteção, a segurança desse idoso. E eu vou te pedir licença até para dar um exemplo de dentro de casa, né? Minha mãe foi uma mulher assim, muito independente, muito ativa. Então, para ela ficar na dependência de alguém, para ela era uma coisa muito difícil. Mas ela chegou a um tempo da vida dela e até da condição de saúde que ela não podia morar sozinha, né? Ela precisava ter ali a assistência constante e, por isso, ela foi morar com um de meus irmãos. E é interessante que um fato que eu me lembro bem é que ela foi fazer alguma coisa no fogão e se afastou um pouco do fogão, de repente ela saiu da cozinha e o que ela tinha deixado no fogo lá ficou por esquecimento. Então, embora, né, o idoso ele queira, né, morar sozinho, muitas vezes ele não tem condição. E aí a família precisa ter essa atenção para garantir a proteção e a segurança desse idoso, né? É importante que a família, né, esteja junto e muito cuidando. Importante, exatamente. Um outro direito, né, da pessoa idosa está relacionado ao transporte, né? Então, a pessoa acima dos 65 anos de idade, ele tem o direito, né, ao transporte gratuito, o transporte urbano e também o chamado semi-urbano, que é aquele que acontece quando ele vai precisar passar de um município para o outro e mesmo assim quando o Estado faz ali limite, né, com o outro Estado. Agora, é muito importante que o idoso ele observe a legislação do município onde ele reside. Porque o Estatuto diz que basta ele apresentar a carteira do idoso que é emitida pelo governo federal. Mas cada município tem a sua legislação própria e alguns municípios eles até requerem que o idoso ele faça um cadastro, né? Mesmo já tendo essa... Não, quando ele tem a carteira, né, do idoso que é emitida pelo governo federal, a priori ele não teria que fazer o cadastro. Mas até para que o idoso ele possa estar seguro desse seu direito, claro, é bom que ele se informe no seu município como que a legislação ali, ela funciona, ela regula essa questão, né? Por exemplo, o transporte interestadual, né? Que é aquele de estado para estado, e aí também é a legislação do próprio estado que regula isso e que o idoso, né, e a sua família precisa procurar saber dessa informação. Ainda uma questão em relação ao transporte é o idoso que está na faixa de idade dos 60 e 65 anos. Né? Isso também, cada município ele tem uma legislação que regula, né, a gratuidade do transporte para
o idoso nessa faixa de idade. Com relação, doutor Maurício, com relação ao acesso à justiça, né? O idoso, ele tem prioridade, né? Tem, o idoso ele tem prioridade ali, né, na tramitação do processo e também prioridade em todos os atos, né, daquele processo, em toda a diligência, em toda a movimentação, né, o idoso ele tem a prioridade de tramitação do processo. Tramitação. Isso é também direito garantido para o idoso, né? Eu gostaria até de falar também, isso eu tenho assim como uma coisa muito relevante, que é o retorno do idoso ao mercado de trabalho. Perfeito, né? Muito Isso bom. é uma coisa assim extraordinária quando acontece, porque a gente vê o quanto que isso pode ser assim saudável para o idoso e até mesmo para a empresa, né? Então, o Estatuto do Idoso, ele garante esse direito, ou o Estatuto, eu vou corrigir aqui, o Estatuto da Pessoa Idosa garante, né, ao idoso o retorno ao mercado de trabalho. E também que o poder público, ele dê capacitação, né, ao idoso para que ele volte ao mercado de trabalho. É importante que a empresa, ao admitir, né, o idoso no seu quadro de funcionários, ela considere as limitações, né, deste idoso até por conta da sua idade. Outro detalhe muito importante é que não pode haver assim, um limite máximo de idade. Só se admite o idoso até tal idade. Não, isso não pode. Isso seria discriminatório. Então, a exceção, né, daquela atividade que, por natureza, ela exige isto, né? Sim. Então, aí no caso, a empresa estaria desobrigada, né, dessa regra. Então, é muito importante. E interessante, às vezes as pessoas assim perguntam, mas qual que seria a vantagem da empresa? Isso seria a minha pergunta. Qual seria a vantagem da empresa, né? Em admitir o idoso? Bom, eu vou dizer aqui quatro, pelo menos, né? A primeira seria o fato da empresa estar admitindo uma pessoa que traz com ela uma experiência profissional que, somada à sua experiência de vida, vai ser muito satisfatório para a empresa. Claro. A empresa também ela vai estar cumprindo aquilo que é a sua função social quanto empresa. Sim. O comprometimento de uma pessoa idosa, isso é extraordinário, né? Com o trabalho, com o seu compromisso ali, também a disponibilidade de horário, de tempo, enfim, né? É muito importante que a empresa ela abra as portas, né, para a pessoa idosa. E lembrando, né, ou colocando aqui, que existe um projeto de lei, e eu quero assim ressaltar aqui que é um projeto de lei. Ainda não tem nada definido. Ainda não definido. está definido, né, para que as empresas elas sejam liberadas, né, eximidas de fazer o recolhimento de FGTS e do próprio INSS, quando esse idoso que voltou ao mercado de trabalho, está sendo contratado ali, ele é aposentado. Ah, que ótimo, muito bom. Então, isso é muito bom. E lembrando até que o idoso que é aposentado, quando ele volta para o mercado de trabalho, isso não traz nenhum prejuízo para a sua aposentadoria. Ah, vou perder a aposentadoria, vai diminuir. Não. Quando o idoso que é aposentado, ele volta para o mercado de trabalho, não tem nenhum prejuízo para a sua aposentadoria. Salvo, e aqui eu quero chamar a atenção, para o idoso que foi aposentado por incapacidade. Então, se seria apenas essa exceção, né? Se o idoso que foi aposentado por incapacidade voltar ao mercado de trabalho, subentende-se que ele já não é mais incapacitado, é capaz agora. E aí ele vai ter a sua aposentadoria interrompida.
Então, essa é a exceção que precisa ser observada. Mas se ele se aposentou, né, por tempo de contribuição e por idade, não há nenhum impedimento, Não há né? problema nenhum, não há prejuízo nenhum que ele retorne ao mercado de trabalho. Com relação à saúde do idoso, com relação a tratamentos, medicamentos, o que o senhor poderia elencar também, doutor Maurício? O que nós assim podemos trazer do estatuto, né, do idoso, que as garantias, né, que o idoso tem no tratamento, no fornecimento de medicamento, de internação, como eu disse aqui inicialmente, assim, do tratamento em casa quando ele está impossibilitado, né, de se deslocar. É importante que ele saiba que o Estatuto assegura a ele também procedimentos mais complexos, como o implante de uma prótese. Então, tudo isso é garantido, né, pelo Estatuto da pessoa idosa, né, ao idoso. Quando ele se vê diante de uma negativa, isso acontece com muita frequência, ele então tem as ferramentas, né, que o próprio regramento jurídico, as leis, a Constituição Federal garante a ele, né, e ele pode, através de uma liminar, buscar esse seu direito, seja quando é negado pelo SUS, ou quando isso é negado, esse tratamento, esse medicamento, às vezes de alto custo, de alta complexidade, também, né? Pode buscar também contra o plano de saúde. E às vezes, nós tivemos recentemente, né, uma situação onde a senhorinha estava simplesmente deixada lá no hospital porque era negado a ela o procedimento que ela precisava. E ficou ali só mantendo aquela condição dela e tal. Mas aí a família pôde ajuizar ali uma ação com um pedido de liminar e tirar aquela senhorinha daquele quadro que ela estava. Nesses casos é importante, doutor Maurício, né, que a pessoa procure um advogado ou até mesmo a Defensoria Pública, né, da sua região. Né? Exatamente. A pessoa não pode ficar convencida de que aquela negativa é o que ela tem que respeitar. Respeitar. Não, você vá buscar, seja, né, com um profissional, né, particular, ou seja, na Defensoria Pública, vá buscar o seu direito, que isso é muito importante. Então, Maurício, com relação à violência e maus tratos contra a pessoa idosa, o que a nossa legislação ela prevê e ela estabelece? Eu gostaria de inicialmente dizer que a violência e os maus tratos, né, à pessoa idosa, ela não passa só por uma agressão física. Quando a pessoa idosa ela está sendo privada, né, ou está sendo ameaçada de poder exercer os direitos que o Estatuto da Pessoa Idosa lhe garante, isso é um tipo de violência. Claro, mesmo que não seja uma violência física, mas é uma violência psíquica. Exatamente. E é preciso que não só a família, mas como a própria sociedade esteja atenta a isso. Da violência física, nem se fala, né, Sim. doutor Rodrigo? E a gente vê que o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz a criminalização do maltrato, da violência contra o idoso. Então, por exemplo, quando o idoso ele sofre o maltrato, né, de estar sendo submetido a uma situação degradante, privado muitas vezes até de uma alimentação adequada, privado das necessidades básicas, né, para a sua existência, para a sua vida. Então, isso é passível de uma ação penal, claro, né, que prevê uma detenção de 2 meses a 1 ano e multa.
quando essa violência ela é uma agressão grave, né? É uma agressão física, é uma agressão grave, é uma lesão grave, ela é passível de detenção de 1 ano a 4 anos. Que isso, bem pesado. Bem pesado. E se essa agressão leva, né, o idoso a perder a sua vida, né, a falecer, isso aí vai ser aumentado para uma detenção de 4 a 12 anos. Então, é preciso ter essa atenção, né, e de forma alguma permitir que o idoso ele seja submetido a nenhum tipo de violência, claro, de maltratos, né, mas ter toda a atenção e cuidado digno que todos merecem, né? Claro. É importante, assim, destacar que as autoridades, né, o poder público, ele tem o dever, né, de fazer cumprir todo o regramento, né, em relação a essa questão da violência contra o idoso, como também retirar o idoso, né, dessa condição, né, de estar sendo submetido a um ato de violência, de maus tratos, e também a própria sociedade, que tem o dever de fazer uma denúncia às claro, autoridades competentes, né, sob a pena de omissão, né? Então, é um dever de todos, né, não só do poder público, mas de todos, este cuidado para que o idoso ele não sofra nenhum tipo de violência nem de maus tratos, né? Dever do Estado, né? Assegurar uma condição digna, né, para a pessoa idosa, né? Exatamente, é isso mesmo. Nós falamos aqui, doutor, mas só para reforçar, né? Não, com relação ao trabalho, ainda não existe uma legislação, nenhuma lei que impeça o idoso de estar no mercado de trabalho. Né? Não existe, pelo contrário. Né? Isso inclusive, é estimulado. Exatamente. Né? Inclusive, nós temos, né, e a gente vai estar sempre falando do Estatuto da pessoa idosa, que garante a ele o direito de retornar ao mercado de trabalho. Né? O direito à sua profissionalização, o direito de exercer uma atividade profissional, seja ela qual for, mas sempre ressaltando de forma digna, né, e que assegure toda a condição do idoso em estar desempenhando, né, aquela atividade. Nós vemos assim isso com muito bons olhos, né, doutor Rodrigo? Claro. A gente vou voltar a dizer aqui, as empresas elas precisam valorizar isso, né, repensar essa questão e abrirem as suas portas para que possa trazer de volta ao mercado de trabalho a pessoa idosa que tem muito a contribuir, não só ali para a empresa, mas para a sociedade do modo geral. Não, perfeito. Hoje nós conversamos com o doutor Maurício Freire, advogado especialista de família. Então, Maurício, gostaríamos de agradecer a sua presença no nosso programa e fazer o convite para que volte mais vezes. Isso, eu que agradeço, né, pelo convite e é sempre uma alegria estar aqui contigo, com os nossos irmãos e amigos que acompanham, né, o programa, e nós estamos à disposição. Muito bem. Nós chegamos ao final de mais um programa Momento Direito e gostaríamos de nos despedir de você que esteve conosco assistindo ao nosso programa. Desejar a todos uma ótima semana e, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Continue a acompanhar a programação no sistema multicanais da Igreja Cristã Maranata. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.